Aleluia, Deus seja louvado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, você que acompanha agora este culto e participa conosco deste culto de adoração, de louvor, de celebração, de entrega, de dedicação ao nosso Deus. Ele é digno do seu louvor, Ele é digno da sua exaltação, da sua adoração, é digno do seu tributo na forma de amor, expressão de dedicação plena ao Cordeiro de Deus. Então, eu quero que nessa hora, e te peço que nessa hora você possa fechar os seus olhos e em posição de reverência você possa se colocar diante de Deus. E é assim, meu Senhor, que nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos, ó Deus, completamente lançados aos teus pés e dependentes, meu Senhor, da tua graça, das tuas misericórdias. Estamos, meu Senhor, sensíveis à voz do teu Espírito. Estamos, meu Pai, acessíveis em nosso coração, para que o Senhor, ó Deus, com mão de poder e mão de amor, possa nos tocar e possa, meu Senhor, nos orientar, possa nos conduzir e nos instruir pela tua palavra. Nós precisamos dela, meu Senhor, e ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É tudo aquilo que nós precisamos, meu Senhor, e é dessa forma que nós expressamos a nossa completa necessidade, Pai, da tua presença. Por isso queremos dizê-lo, meu Senhor, vem, Pai, ao nosso encontro nesta hora, porque estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E é dessa maneira que o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis. É dessa forma, meu Pai, que nós temos um encontro real, verdadeiro, significativo e expressivo com o Senhor. Agora mesmo, meu Pai, em nome de Jesus, com atenção a cada casa, a cada família, ó Deus, olha para cada coração e cada necessidade e adentra, meu Senhor, a cada uma dessas vidas e cada um desses lares, meu Pai, realizando os sinais, os prodígios, as maravilhas, realizando, meu Senhor, os grandes portentos, ó Deus, que os nossos corações se alegram em compartilhar, em viver, em experimentar. E nós queremos, meu Senhor, experimentar mais e cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Toma, meu Pai, este culto que é Teu. Nos reunimos, meu Senhor, para louvar ao Senhor. Nos reunimos, meu Deus, para cantar ao Senhor, para ouvir a Tua voz, para compreender os Teus recados, meu Senhor, e vivermos literalmente cada um dos Teus desígnios, em nome de Jesus. Recebe, meu Senhor, a nossa adoração de cada pessoa, de cada casa, de cada lar, de cada coração, meu Senhor, que se prostra, quebrantado e contrito perante a Tua face, em nome de Jesus. Amém. Diga amém também em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem sido zeloso, tem sido cuidadoso com a sua casa, e eu sei que o Senhor tem cuidado de vós. Então nessa hora nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar na presença dEle e dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é generoso, o quanto nós precisamos dEle para todas as coisas. Então não cesse a sua voz, não cale a sua alma, em nome de Jesus, e diga para Ele coisas que vão alegrar muito o coração do Pai. Então diga assim, ó: Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Diga de novo: Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus
e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, Jesus, te entronizamos. Fala para ele. Declaramos que és rei. Diga que ele é rei na sua vida, que ele governa a sua vida e que ele está no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio de nós. Te exaltamos com louvores. Fala de novo, Jesus, vai. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és rei, que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma, diga a ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Fazemos, Pai. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma, meu Senhor, o teu lugar em cada casa. São lares, meu Senhor, que reconhecem o teu governo, o teu senhorio, a tua autoridade. Reina, meu Senhor. Reina, reina, Jesus. Reina nesta casa, Pai. Reina nesta vida, neste coração. Apropria-te, Senhor. Oh Deus, de cada alma, Pai, que se reclina perante a tua face. Ah, Deus, que reconhece o teu governo, a tua autoridade. Oh, meu Senhor, admite o teu amor, enxerga teu resplendor, que não se deixa abater pelas adversidades, que não se deixa apagar pelos muitos problemas, pelas muitas tribulações, mas reconhece, Pai, que o Senhor tão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande, oh meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fala de novo, quão grande quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Abra sua boca e diga: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei que Ele é grande, eu declarei que Ele é grande, eu declararei que Ele é grande, para sempre, Ele é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor de cada um de nós, meu Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande Ele é grande, Ele é o amor das nossas vidas, Ele é o Senhor, meu Deus. Sobre todo, olha isso, nome é o seu, Tu és digno do louvor. Agora diga assim: eu cantarei quão grande Ele é o meu Deus, é meu Deus. Para sempre, meu Senhor, para sempre, Pai, para sempre. O Teu amor, Pai, que nos acolhe, o Teu amor que nos rodeia, o Teu amor que nos cinge, o Teu amor, meu Senhor, que nos toma por completo, que nos faz, meu Senhor, desarraigar das coisas dessa vida e nos coloca, meu Senhor, completamente diante de Ti, completamente dependente de Ti. Aleluia, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, ela te adora, pra sempre te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, ela te adora, a tua igreja te adora. Diga os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e a minha sua, hein? As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei e dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, e dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, ela te adora, a tua igreja te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas pessoas constituídas como igreja, pessoas que te adoram, uma igreja que para sempre te adora, em nome de Jesus. Todos nós juntos, Pai, a tua igreja, ela te adora. Aleluia. Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo. Dependemos dessa bondade, dependemos deste amor, dependemos deste incondicional amor, deste cuidado de Deus, do zelo do Senhor para conosco. E eu creio que dessa forma o Senhor tem se mostrado como um Pai, e um grandioso Pai, o Pai que nós precisamos, o Pai que nos traz tudo aquilo que nós temos por necessidade. E nessa noite nós vamos tratar da paternidade do Senhor. Nós vamos entender como o Senhor é Pai sobre nós, como nós temos um Pai zeloso, um Pai cuidadoso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura de algumas passagens do capítulo 15 e vamos começar do verso de número 12. Então, Lucas capítulo 15, versículo 12, eu creio que você encontrou muito facilmente
é um dos evangelhos, Novo Testamento, e de posse da palavra, assim está escrito: e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Vamos dar um salto para o versículo 21. O texto diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Deus seja louvado. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem mostrado, declarado seu amor, expressado este amor tão especial, tão expressivo, tão significativo. E quando nós lemos esse texto, que é uma parábola, uma narrativa conhecida de todos nós, que fala do filho pródigo, e como esse filho pródigo teve por vontade se afastar da presença do seu pai, se distanciar da sua família, se distanciar da presença dos seus, dos mais achegados, dos mais próximos, e tocar sua vida, conforme diz a Bíblia, dissolutamente, sem regras, sem princípios, sem estar fundamentado em absolutamente nada. Apenas se apropriou daquilo que ele julgava ser dele, parte da herança. Se afasta levando a riqueza que ele poderia levar, mas depois de um tempo, tudo aquilo se perde, tudo aquilo é gasto. E no momento que ele se vê completamente desassistido, tendo que viver por alimentar porcos e tendo que se alimentar inclusive da ração dos porcos, ele se lembra de voltar para casa. E o surpreendente dessa história é que quando ele volta para casa, ao contrário do que seguramente as pessoas poderiam imaginar, o pai dele o recebe de braços abertos, o recebe com um amor sem igual, algo tremendo. E nós sabemos que é uma parábola e é contada por Jesus, pelo Mestre, é contada para que nós possamos tirar aprendizados. Ele conta essa história para que nós compreendamos como funciona, como é que é a paternidade de Deus sobre nós. Claro que quando nós lemos textos, sobretudo que tratam de família, como esse, por exemplo, nós buscamos encontrar parâmetros e referências nas Escrituras para que nós possamos aplicar na nossa vida, dentro de casa, em meio aos nossos. E não diferentemente, esse texto é uma aplicação direta de um comportamento de um pai que é desejado, um pai que é esperado, um pai que cumpre com o seu papel de pai de fato. Mas nós encontramos aí apenas uma analogia, um paralelismo, porque quando nós colocamos na balança o peso do amor de Deus, o peso da grandeza de Deus, a demonstração deste amor comparada ao amor de um pai biológico, um pai secular, nós vemos uma diferença extremamente significativa. O amor de Deus é insuperável. O amor de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos por necessidade deste amor. Nós sobrevivemos por esse amor. A sua vida aí onde você está, hoje você está de pé. Glória a Deus por isso. Você está bem, está firme. Ou ainda que passando por quaisquer necessidades, o Senhor tem sido cuidadoso e zeloso para com a sua vida. E é por essa razão que Ele não deixa de expressar o seu grande amor, a sua grande a glória, o seu grande poder manifesto sobre nós. Esse texto, nós separamos algumas passagens, alguns versículos, para que nós pudéssemos compreender de maneira bem prática e bem didática três coisas bem distintas. O momento em que aquele jovem, ele tem parte na herança, claro, aquela herança ela já existe, ela é pré-existente, ele somente se apropria de algo que não foi nem ele que conquistou. A herança era do seu pai, e dos seus antepassados, mas ele se apropria daquela herança, ele se apropria daquele bem, daqueles bens, e ele sai agora para gastar. Então o primeiro ato daquele jovem é ele se apropriar daqueles bens, e depois aquele jovem passa a consumir aqueles bens, passa a gastar aqueles bens, e posteriormente ele se dá conta de que aquilo não supria, aquilo não era suficiente.
trazemos para a nossa realidade, observamos que nós temos muitas coisas que nós usufruímos dessa vida. Muitas coisas, quem sabe heranças que nós já trazemos dos nossos pais ou antepassados, ou até mesmo conquistas que são nossas, conquistas do dia a dia, pelo trabalho. Nos apegamos a essas coisas, mas chega um determinado momento que essas coisas expiram, que elas perdem valor, que elas são comprometidas, são corroídas, se destroem. E no momento que a gente se dá conta de que elas não podem responder pela nossa existência, nós olhamos e passamos a perceber que nós dependemos de Deus sim, para tudo. Voltamos para Ele. Não é diferente do comportamento de muitas pessoas quando se debruçam sobre a presença de Deus, se reclinam para adorá-lo, para amá-lo, para entregar as suas vidas a Ele, sem reservas, mas em determinado momento da vida, em dado momento da sua história, de repente se afasta. Quem sabe por já ter alcançado tudo aquilo que desejava, quem sabe por ter acreditado estar completamente suprido e sem mais nenhuma necessidade, mas chega um momento em que invariavelmente nós percebemos que nós precisamos dele para todas as coisas, precisamos do Senhor para todas as coisas. É claro que nós enxergamos nesse texto e entendemos que assim é o Senhor para conosco. Ele é o nosso Pai, nós enxergamos isso no nosso Pai, na terra, nosso Pai biológico. Nós compreendemos o amor tão grande do nosso Pai quando nós vemos que Ele nos conforta, que Ele nos traz segurança, que Ele nos traz alegria, que Ele nos proporciona aprendizados. Tudo isso nós geramos como expectativas com relação ao nosso Pai biológico. Agora vamos observar como é que é a paternidade de Deus sobre nós e como é que nós podemos colocar nessa balança e perceber que realmente o exercício paternal da parte do Senhor é algo tão esplendoroso, é algo tão grande, é algo tão gigantesco. E eu começo falando de uma grande expressão de paternidade. Nós não podemos falar de paternidade sem tocar nesse item. E esse item é amor, porque amor fala do cumprimento excelente do exercício paternal. O cumprimento do exercício paternal, vindo do amor, decorrente do amor, por conta do amor. Agora nós observamos como esse amor de Deus é tão grande. O amor do Senhor é tão grande. Isaías capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Quer cuidado maior do que esse? Expressão de amor da parte de Deus, para poder manifestar que nós temos este amor de forma tão grandiosa. É um amor que não sofre variação, nele não há mudança nem sombra de variação. É um amor que não sofre alternância, é o amor incondicional. É um amor que não sofre nenhum tipo de instabilidade, mas é o amor autêntico, é o amor por excelência. E nós percebemos que assim é o Senhor para conosco. Por que que isso acontece? Porque Ele cumpre sobre nós a sua paternidade. E esse é o modelo, e esse é o fundamento. E essa é a expressão de paternidade que vem de Deus para conosco. Para que nós saibamos que nós temos um Pai por excelência. Nós temos um Pai por excelência, com todos os atributos e todos os rigores de alguém que é extraordinário, que tem um cuidado extraordinário, que tem um zelo enorme para conosco. E vemos a grandeza do amor de Deus, tal qual nós enxergamos o controle do Senhor e o cuidado doutrinário do Senhor para conosco. O controle doutrinário do Senhor para conosco. Sabe o que significa isso? Hebreus capítulo 12, versículo 6. O controle doutrinário da parte de Deus, a correção doutrinária. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Nós sabemos que o Senhor repreende, que a mão de Deus pesa. Em determinados momentos da vida nós sabemos que a mão do Senhor está nos corrigindo, está nos exortando, mas nós sabemos que o amor dele não falha. Ou será que nós não esperamos isso do pai biológico, por exemplo? Ou será que nós acreditamos que um pai biológico é aquele que deixa a rédea solta e não liga para muita coisa? Ao contrário, o que nós entendemos e esperamos, geramos como expectativas para um pai, mesmo biológico, é que ele possa repreender na hora certa, é que ele possa puxar a rédea na hora certa, que ele possa repreender na hora certa.
mas todo o cuidado para que a exortação, para que a correção, ela seja construtiva, ela possa proporcionar evolução, desenvolvimento, polimento do caráter, polimento da alma, e nós enxergamos aí sim o amor e vemos como Deus faz isso conosco. Ele corrige aquele que ama. A correção de Deus que nós recebemos não é para ninguém se sentir o menor, não é para ninguém se sentir menosprezado, não é para ninguém se sentir desprezado, afastado, distanciado deste tão grande amor de Deus. Não é. É para que nós saibamos que o Senhor tem cuidado de nós. Daí a repreensão. Isso é bom. Nós, o ser humano, precisa de limite, precisa de fronteiras, estabelecer determinadas fronteiras para que ele saiba onde é que ele deve, ou até onde ele deve ir, qual é o limite, para que ele não transponha este limite, para que ele não comece a andar por uma seara que não deve, e ele possa andar pelo caminho que é trilhado e determinado pelo Senhor. Então saiba que isso é amor de Deus para com a sua vida. Amor de Deus, e esse amor expresso como o significado da paternidade do Senhor, significado da expressão de pai do Senhor, um pai que cuida e que zela pela sua boa estruturação emocional. Todo pai cuida disso. Nós olhamos para o cuidado do Senhor em relação a cada um de nós e vemos no Senhor esse cuidado tão grande, quando a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que Deus tem olhado para você e tem cuidado com relação a você? É que você esteja com a sua vida emocional bem estruturada, a sua motivação lhe impulsione a você avançar, a você enxergar o amanhã, a você vislumbrar que tem algo de Deus preparado para a sua vida, que te espera. Creia nisso, tem algo especial de Deus para a sua vida. Deus preparou para você, é para você usufruir, é para você ter direito. Você tem direito, é herança do Senhor, é pré-existente, porque já foi conquistado para você, já foi conquistado para você, mas não com efeito de desperdício, ao contrário, com efeito da singularidade de uma família que em Cristo nós temos, nós estabelecemos, nós firmamos este tão grande amor que cuida de nós, a ponto de nós estarmos motivados, estarmos entusiasmados, porque entusiasmo vem do grego entusiasmos, que significa ser cheio de Deus. E como é bom nós sermos cheios de Deus, e isso é expressão do seu amor. Nós vemos isso no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nas parábolas que são mencionadas no capítulo 15, da dracma perdida, da ovelha desgarrada, do filho pródigo. Nós vemos o cuidado de um pai que tem interesse em buscar, de um pai que tem o zelo, que procura, que vai atrás, que busca por amor de si mesmo, por amor do seu nome. O Senhor, por amor do seu nome, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Olha que a Bíblia fala em Lucas capítulo 15, versículo 7, nesse texto da parábola do filho pródigo, que aquele pai fez uma festa tão grande, e a Bíblia diz assim: este maravilhoso pai faz festa, pois a celebração, há uma grande celebração por um pecador que se arrepende. Imagina que esse é o texto de Lucas 15, 7, quando diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja o cuidado de Deus, veja o amor de Deus, veja o zelo, e veja que tão grande expressão de amor, a ponto de demonstrar pelo efeito de paternidade, pelo peso da sua glória, Ele manifestar esse amor e esse cuidado para conosco. Isso é maravilhoso, o amor de Deus para conosco, o amor de Deus para com a sua vida, o amor de Deus para com a vida de cada um de nós. Ele celebra a festa nos céus, a celebração nos céus. É por isso que nós entendemos que nisso o Senhor manifesta a sua paternidade, pelo seu amor, pelo seu amor. Tem um outro aspecto que é bem importante quando a gente fala de paternidade, que está ligado diretamente
a veracidade da palavra, a firmeza, a consistência da palavra, a verdade. E algo interessante acontece quando o Senhor, ele fala em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe que tem 3 palavrinhas aparentemente desconexas, e Jesus usa as 3 palavras para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A rigor, nós procuramos conexão entre essas 3 palavras e aparentemente elas não se ligam. Mas é aí que entra a expressão da verdade, porque a palavra é a verdade e é esse fundamento que nos mantém firmes. O Evangelho é sustentado pela verdade. O ministério de Jesus, ele é mantido pela verdade. Em cada fase da igreja na terra, o povo de Israel, o Antigo Testamento, quando a Bíblia ela se estende aos gentios e trata com cada um de nós, Novo Testamento, nós observamos o cuidado de Deus, a atenção do Senhor em nos trazer a verdade da sua palavra, a consistência, a solidez da sua palavra. E eu volto àquela questão das 3 palavras que aparentemente são desconexas: caminho, verdade e vida. E só Jesus, mas só Jesus, para poder fazer com que essas 3 palavras elas possam receber através dele. Percebe o que acontece? Caminho, verdade e vida. É a ligação direta entre conduta, postura e a vida eterna, tão desejada, tão sonhada, tão esperada. E Jesus, ele se utiliza dessas 3 palavras: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, para ele fundamentar a veracidade das Escrituras. A palavra é verdadeira, a palavra ela é verossímil, a palavra tem valor, a palavra ela é autodeclarável como consistente, como verdadeira e como autêntica. O caminho, a verdade e a vida. Só Jesus, para poder chegar à conclusão e nos trazer o entendimento de que, através de uma conduta diferente, de uma postura nova, nós acessamos algo que agora nós enxergamos como sendo plenitude de vida. Caminho como conduta, verdade, valores, princípios, a autenticidade das Escrituras, a consistência das Escrituras para conduzir à vida, e a vida na leitura das Escrituras, a vida com a abundância que um dia foi declarada por Jesus. E ele disse: só tem uma possibilidade para que isso aconteça: muda a sua postura, que você chega na plenitude. Muda a postura, que você chega na plenitude. E você só pode conquistar isso se for através de mim, Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jeremias 1,12, nós sabemos que está escrito que ele vela pela sua palavra. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isso mostra o quanto a paternidade de Deus se manifesta pela verdade da sua palavra. Mentiras podem existir muitas, verdade só existe uma. Jesus traz a verdade e traz a única alternativa para que nós conheçamos os mistérios de Deus e conheçamos as promessas, aquilo que o Senhor prepara para nós, reserva para nós, apenas pela verdade. As mentiras podem vir por muitos caminhos, e Jesus, em seu ministério, teve que se confrontar com muitas dessas mentiras, por fariseus, por pagãos, outros tantos que defenderam visões de uma vida com a divindade e não enxergavam em Jesus ele sendo o Filho de Deus, o Messias, o enviado, aquele que veio cumprir o seu apostolado, veio cumprir o seu papel de missionário para poder trazer as boas novas, evangelho. Jesus assume o papel da verdade, ele se posiciona apresentando a verdade e demonstrando a estabilidade da verdade como sendo o fundamento da sua paternidade sobre nós. Por que nós geramos a confiança no Evangelho? Porque o Evangelho é a verdade. Por que nós refutamos outras profissões de fé, outras declarações de fé? Porque existem inconsistências, existem buracos, existem brechas. Mas quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos que o Evangelho é a palavra de Deus, e ela é viva, e ela é eficaz, e ela é verdadeira, e ela se encaixa, e ela se auto-explica. Ela é a verdade. A paternidade de Deus está manifesta sobre nós através da verdade, e a verdade constrói a nossa
forma de ser, o nosso jeito de ser, a nossa postura, a nossa nova conduta, o nosso novo caráter, agora pautado nas Escrituras Sagradas. Como que nós identificamos essa paternidade da parte do Senhor? De uma forma muito simples, identificamos nele pela sua natureza. Quem é o Senhor? Se eu perguntar para você aí agora onde você está, define com uma palavra. É um exercício muito difícil, mas vamos lá. Define com uma palavra quem é o Senhor. Com uma palavra, defina você. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Seguramente você vai transitar por muitos adjetivos ou muitos significados. Você vai dizer: não, para mim Deus é amor, para mim Deus é tudo, para mim Deus é excepcional, para mim Deus é tudo que eu preciso. Para mim, você vai trazer muitos significados e muitas palavras que representem o significado de Deus para você. Mas pode ter certeza que em todas essas expressões, elas giram em torno de uma coisa: perfeito. E Ele é perfeito. Se Ele é um Deus de amor, é um amor perfeito. Se Ele é um Deus supridor, é um suprimento perfeito. Se Ele é um Deus que lhe consola, Ele é um consolador perfeito. Se é a ação de um Deus que tem cuidado de você, Ele é um cuidador perfeito, é um zelador perfeito. E Ele tem cuidado de você, de sua vida. São expressões que mostram e giram em torno de uma certeza: a sua perfeição, a sua natureza íntegra, a sua natureza irrepreensível. Você consegue entender onde eu quero chegar? Ele é irrepreensível. Nós somos a feitura dele. Nós somos instruídos, orientados pela palavra dele. Por tão grande amor, somos orientados e instruídos numa verdade que é absoluta, que é indestrutível, indissolúvel. E o que é que o Senhor quer de nós? Que nós compreendamos que o seu papel e a sua postura irrepreensível também seja refletida em nós. Deus quer que a postura irrepreensível dele esteja em você, a postura irrepreensível dele esteja na sua vida, que ele, que é santo, possa expressar em você também santidade, santificação. Deus te levantou para que você seja santo. Olha que isso veio como um recado de Deus para Moisés e para Israel na lei. Está em Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou santo. Novamente nós vemos replicada essa fala, não mais agora no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O texto diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santidade, santificação é fundamento de paternidade. Você vai compreender o seu papel e a sua missão de paternidade, porque Deus está te levantando para você ser pai de muitas nações e muitas gerações. O Senhor está lhe dotando de uma capacidade de exercer um papel de pai, a condição e um papel paternal sobre alguém, através do amor que você derrama sobre ela, através do cuidado que você tem com ela. E o Senhor te levanta para você exercer exatamente o papel que Ele exerce sobre nós de paternidade, e que precisamos exercer uns para com os outros, ligando essas pessoas a Ele, ao Senhor. Nota como isso é tão importante, como isso é tão profundo, como isso é tão expressivo e também significativo, que agora nós precisamos ter uma atenção muito especial para o nosso comportamento santo. O nosso comportamento santo. Nós vemos que Isaías, capítulo 6, versículo 3, o ministério de Isaías, ele é estabelecido numa visão, é uma visão profética. E essa visão profética faz menção à santificação. Por que será que o Senhor levaria Isaías a viver uma experiência tão profunda e traria como tema central dessa experiência profética profunda exatamente o tema santificação? Porque a santificação é fundamento da paternidade, e você vai precisar exercer paternidade sobre outros, e você só consegue isso se você for expressão de santidade. Seja santo, porque Ele é santo. Aplique o seu coração na santificação. Isaías 6,3: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória.
Olha o versículo 7 desse mesmo capítulo 6 de Isaías, diz assim: e com brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi pago. E foi pago por quê? Por essa tenaz, a palavra viva, a brasa viva, a presença viva de Deus sendo posta agora na boca do profeta Isaías. E ele enxergando que agora ele era um homem diferente, ele era um homem transformado, e agora vivia uma nova realidade de vida irrepreensível. E onde estava o caráter irrepreensível da vida de Isaías a partir daquele instante? Pelo fato claro, notório e evidente de que o pecado dele estava expiado, o pecado estava pago. Já não tem mais pecado, expiação pelo pecado, não tem mais pecado. A iniquidade foi tirada. E o que o Senhor quer tratar conosco é que santificação, ela vem com a ausência de pecado. A ausência de pecado. É como numa gangorra. Numa gangorra, ora alguém está embaixo, ora alguém está em cima. Se na sua vida o pecado prevalece, a santificação, ela não existe. Ela está escondida, ela está oculta. Mas na medida em que você abre mão do pecado, você permite que o outro lado da gangorra suba e você possa viver como alguém, como Deus te fez para ser: santo, irrepreensível, com o coração irretocável no Senhor. No Senhor, no Senhor. O cuidado de Deus para que ele exerça o seu papel paternal está expresso lá em Josué, antes de Israel chegar na terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Josué, o povo de Israel, o exército de Israel, já enxergavam a terra. Mas o recado que Deus deu foi: prepara o povo, Josué, prepara o povo e orienta para que eles se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Mas tem que se santificar. O texto é Josué 3,5: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Deus quer da sua vida é que você possa se santificar e você possa experimentar a paternidade de Deus no âmbito da condição irrepreensível dele. Por que ele exerce autoridade, paternidade, senhorio, governo? Por que ele nos dá conforto? Porque ele nos traz consolo, porque ele nos afaga, porque ele nos abraça, porque nele nós temos segurança, porque ele é perfeito, porque ele é irrepreensível. Ele é irrepreensível. E por mais que você possa viver determinados altos e baixos na sua vida, insucessos, dificuldades, qualquer coisa do tipo, você encontra nele a segurança que você precisa. Você aplica nele a confiança necessária e a esperança necessária para que você viva uma nova perspectiva de vida. E aí nós saltamos de uma condição de fracassados para uma posição de mais que vencedores em Cristo. Ausência do pecado, repreensão do pecado, a iniquidade que é tirada, o pecado que é expiado, e o pecado já foi expiado pelo sangue de Jesus. Só falta agora posicionamento. Posicionamento. Se posicione. Deus levantou você para você ser irrepreensível, para você ser exemplo, para você ser um bom testemunho da transformação de Cristo na sua vida, a transformação dele, o que ele fez na sua vida, mudou a sua natureza, tornou você alguém completamente diferente do que você era. Ele fez isso para mostrar a expressão da santidade, a expressão do que é santificação. Nota que isso é tão importante para que nós compreendamos por que ele é Pai sobre nós. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E um pai na condição do nosso Deus, ele precisa ser perfeito. Nós vamos encontrar no nosso pai secular, no nosso pai biológico, erros, falhas e limitações. Mas eu vou me reportar ao início dessa mensagem. Estamos colocando numa balança onde a diferença é enorme do amor do pai biológico. O seu pai, que eu sei que te ama tanto, se você o tem ainda perto de você, e se você, como já o teve, para quem não tem mais, ele te amou muito. Mas o amor de Deus, ele é insuperável. O amor de Deus é insuperável, insuperável. Mas para que a paternidade dele funcione sobre nós, nós vamos precisar validar. Entende isso? Nós precisamos validar.
nós precisamos acatar, entender, aceitar e dizer: é realmente, Ele é Pai sobre mim. De forma nenhuma a paternidade é invasiva. Note isso. A paternidade de Deus sobre a sua igreja, a paternidade de Deus sobre a sua vida, ela não é invasiva, ela não é compulsória, ela não é obrigatória. A paternidade de Deus sobre a sua vida, ela é liberal, ela é espontânea, ela é respaldada neste tão grande amor inexplicável. Que amor é esse da parte de Deus para conosco? Mas nós vamos precisar validar, não porque ela não tem efeito sobre a nossa validação. Ela por si só, ela é válida, ela é indestrutível, ela é indissolúvel. Mas para que ela funcione em nós vamos precisar validar. Eu vou precisar saber, acreditar e confiar de que de fato o Senhor me constituiu como filho do seu amor. Eu vou precisar acreditar que o Senhor, Ele cuida de mim. E para que isso aconteça, é necessário que também ocorra aquilo que aconteceu com aquele jovem da parábola do filho pródigo, quando ele diz: eu pequei contra os céus e contra ti, meu Pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? Arrependimento é necessário. Rever posturas, rever condutas, rever posicionamentos, a ponto de que cada pessoa possa, de forma autocrítica, mas uma autocrítica contundente, não é uma autocrítica defensiva, onde as pessoas querem buscar justificativas para validar os seus erros, as suas falhas, suas limitações, porque se assim for, as pessoas continuarão vivendo o mesmo erro de sempre, quem sabe o mesmo erro de até então. Mas não é dessa forma, é uma autocrítica contundente, cirúrgica, pontual, para que possa pôr o dedo na ferida e possa mostrar para você mesmo, para você mesma, onde você tem errado, onde você tem falhado. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apenas confesse o seu pecado, apenas confesse o seu erro, deixe o Senhor exercer paternidade sobre a sua vida, e a paternidade dele está manifesta no amor, está manifesta na verdade, está manifesta na condição irrepreensível da natureza dele. Mas para que tudo isso funcione, você vai precisar estar devidamente adequado para isso. Você vai precisar compreender na profundidade, estando adequado para isso. E para você compreender com profundidade, compreender com intensidade, você vai precisar confessar seus pecados, se arrepender dos seus erros, abrir mão das práticas que se opõem à verdade do Evangelho, abdicar de todas as bandejas que a vida proporciona em pecado, em postura avessa à instrução do Evangelho. Vai precisar abrir mão de todas essas coisas para dizer: Senhor, olha, eu te sigo e eu te sirvo, e agora eu compreendo o seu papel de pai sobre a minha vida, porque agora a verdade impera, não existe obstáculo gerado pelo pecado, então a verdade impera. Senhor, eu permito que o Senhor possa manifestar o teu caráter e a tua natureza irrepreensível, porque agora não existe mais obstáculo do pecado, porque o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Agora nós vamos experimentar este amor tão grande pela confissão dos nossos erros, como em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Apenas isso, apenas isso. Um coração contrito e quebrantado, que possa abdicar das práticas iníquas, que possa se inclinar à direção e à instrução do Evangelho. A recomendação de Deus para que nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante. É assim que nós seremos filhos irrepreensíveis, é assim que nós seremos filhos sinceros, é assim que nós seremos filhos inculpáveis. Segundo o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 ao 16, o texto diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como assim? Como assim? De uma forma muito clara e muito prática, filhos irrepreensíveis têm um defeito. Eu ando à luz do Evangelho, eu ando pela direção do Evangelho, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma postura que ela é íntegra, ela não sofre a corrosão dos princípios, dos fundamentos desse mundo. Assim nós somos irrepreensíveis, nós somos sinceros porque nós não carregamos dissimulação, não vivemos por capa, não vivemos com máscaras, a máscara da alma, não vivemos dessa forma, do comportamento, escondendo o nosso caráter, ou escondendo a dupla personalidade, não, porque nós somos pessoas sinceras, conforme está escrito no texto. Nós somos agora filhos inculpáveis. Por que inculpáveis? Porque agora não existem manchas, não tem mácula, não tem nódulos, não tem nada que comprometa a nossa posição de filhos, porque nós aceitamos a perfeição da paternidade de Deus, compreendemos a perfeição da paternidade de Deus, a excelência da paternidade de Deus. Apenas reconheça que Ele é seu Pai. Na parábola do filho pródigo, nos textos que nós lemos e em toda a história, no resumo de toda a história, nós observamos como o comportamento daquele pai, fazendo alusão à postura do Senhor para conosco. Ele nos dá herança, porque a herança ela é pré-existente. Nós decidimos o que fazer com ela. Nós decidimos o que fazer dessa herança, como cuidar dessa herança, como cuidar das promessas, como cuidar dos propósitos de Deus, na medida em que sabemos que Ele, antes da fundação dos tempos, Ele já nos predestinou, Ele nos deu um destino. Nós temos um destino, cuidamos desse destino, atentamos para esse destino. E como aquele pai, observando o comportamento daquele filho que um dia se afastou, mas reconheceu que era hora de voltar e denunciar as suas próprias falhas, abdicar dos seus próprios erros, através de uma confissão sincera, verdadeira, para dizer: Pai, eu cometi um grande equívoco, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aquele pai faz uma festa tão grande, como o Senhor, Ele faz uma festa tão grande nos céus, por um pecador que se arrepende, porque Ele é o nosso Pai, e um Pai por excelência. Ele nunca desistiu de você e jamais vai desistir de você, porque Ele é seu Pai. Então, guarda no teu coração 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Senhor, Ele tem cuidado de você e Ele tem zelado para que você tenha a vida cheia da graça, do amor, do poder, da plenitude do Espírito Santo. Saiba que tudo isso foi manifesto na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz. Agora se mantenha como uma massa nova, não com o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você é uma massa pura, você é como um pão puro, limpo, purificado, porque você é a expressão do seu Pai, o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, nessa hora, meu Senhor, eu abençoo a cada uma dessas vidas que, participando, meu Senhor, ó Deus, deste culto e cultuando ao Senhor, compreende, Pai, o recado que o Senhor traz aos seus corações e decidem, meu Senhor, viver uma nova vida, distantes do pecado, afastadas, meu Senhor, de toda a inspiração perversa deste mundo. Para cada pessoa, Pai, que reconhece e valida a Tua paternidade sobre ela, eu creio, Senhor, que agora mesmo o Senhor está produzindo um sobrenatural, algo novo está acontecendo, algo com grande valor e grande expressividade está acontecendo apenas por uma postura de acreditar e de validar na Tua paternidade, no Teu exercício de paz sobre elas. Em nome de Jesus, Senhor. Assim, Deus, eu abençoo a cada casa,
Eu abençoo a você agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família. Eu declaro restauração do Senhor sobre a sua casa. Eu declaro o poder de Deus nos seus termos. Eu declaro a glória de Deus no seu lar, na sua tenda, no meio da sua parentela, no seu trabalho, em meio ao seu círculo de relacionamento. Eu declaro em nome de Jesus, porque Deus está fazendo coisas novas agora, porque você reconhece a paternidade dele. Em nome de Jesus, viva e desfrute dessa paternidade, porque ele te ama, porque ele te ama, e ele te ama incondicionalmente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esteja conosco sempre em cada uma das plataformas onde nós estamos mantendo contato, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube. Estejam conosco em nome de Jesus, e que estejamos desfrutando do amor tão grande, amor da parte de Deus, agora e sempre, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim seja contigo, na tua casa e na tua família, sempre em nome de Jesus. Amém e amém.